eu acho que a gente tem algumas obras, felizmente temos tanta música tão boa, temos tanta genialidade por parte de compositores que a gente fica até, tem que se deixar extasiar diante disso, né? O momento que a gente vai desenvolvendo a sensibilidade da gente para reconhecer o quanto essas pessoas eram especiais e o quanto elas tinham a dizer para a gente. Isso chega até a emocionar a gente. Então, eu acho que fundamental, assim, eu acho que Beethoven, por exemplo, é um compositor fundamental, porque ele queria passar para a gente uma ideia de integridade absoluta, de valor humano, de honestidade intelectual, honestidade pessoal. Isso foi o que fez dele o gênio que ele é e é a nossa Bíblia, vamos dizer assim, política do músico, se é que a gente pode se expressar dessa maneira. Temos um Bach, né, que é o grande arquiteto da pedagogia musical. A obra do Bach, para mim, ela é tipicamente pedagógica. Numa época onde não se escreviam métodos de instrumento, como passou a ser tão em voga no século XIX para frente, mas a própria música tinha a intenção de ensinar e como ensinava, né? Então, Bach é esse manancial de lições que todo músico deve sempre, ao qual todo músico deve estar recorrendo sempre. Depois a gente tem compositores lapidares como no romantismo, como Brahms, como Schumann, como Berlioz, que foi na sua época um gênio de uma expansividade. Ele aumentou a orquestra, influenciou os compositores, especialmente no aspecto da orquestração, até nossos dias, até o século XXI. Temos depois Debussy, que compôs coisas lindas. Debussy e a flauta, então, praticamente tem uma relação simbiótica. A flauta era motivo de inspiração para os compositores dessa época, chamados impressionistas, né? Esse termo é um pouco tirado naturalmente das artes plásticas, mas o impressionismo com a preocupação e o cultivo da cor sonora se ligava então às artes plásticas. A música passou a ter, mais do que em outras escolas, um aspecto pictórico. E a flauta, com a sua riqueza e com a sua flexibilidade, conseguia, na realidade, preencher essa aquarela, vamos dizer assim, se a gente pode falar assim, com muitas dessas cores, e foi motivo, então, de inspiração para Debussy e para outros compositores ali daquele momento, especialmente na França. Depois a gente tem os brasileiros, né? Nós temos Carlos Gomes, um gênio que se dedicou à ópera, que levou obras tipicamente brasileiras como o Guarani, né? Transformou em ópera e fez sucesso divulgando a cultura e a maneira de ser do brasileiro, fazendo talvez pela primeira vez ver ao mundo que o Brasil é forte culturalmente. Isso é de muita importância. A gente não dá talvez a importância a Carlos Gomes que ele teve. Temos, claro, o grande pai da música clássica brasileira, que é o Villa-Lobos, né? E temos algo que todo flautista tem que reverenciar dia após dia, que é o choro, que nasce com um brasileiro e um belga que aqui se instalou e acabou até falecendo, se dedicou
metade da vida dele ao Brasil, que era o Raicher, juntos Raicher e Calado, que era um flautista de raízes populares, mas de formação clássica também, eles, na segunda metade do século XIX, criam isso que é a riqueza musical do Brasil, assim, que conhecida em todo mundo, que uma empatia com a comunicabilidade sem par, que é o choro. Então, acho que aí a gente tem uma pequena amostra do que a gente pode considerar como influências e graça musical da gente, graça no sentido de receber, né, essas coisas desses gênios todos, né?